Esse é um assunto para advogada, jornalista, militante LGBTI dos direitos humanos, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC, que está presente aqui no nosso programa. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela presença. Bom dia. Eu estou recebendo a doutora Heloísa Alves aqui no programa, que vai conversar com a gente sobre esse dia. A gente viu ali como ele nasceu, não é? Nos anos 60, nos Estados Unidos. De lá para cá, quais foram os avanços, e principalmente no Brasil nos últimos anos? O que a gente pode comemorar no dia de hoje? Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com vocês. Olha, aqui no Brasil é sempre importante frisar que todas as conquistas que nós tivemos em termos de direitos, nós tivemos por meio do Poder Judiciário, sobretudo por meio do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao decidir em 2011 o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo, reconhecer que é uma entidade familiar, essas uniões, ele nada mais fez do que interpretar a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela fala do direito à não discriminação, do direito da igualdade, do direito à dignidade humana. Então, todas essas conquistas, como essa que eu mencionei, foram através do Poder Judiciário. Mas por uma força da sociedade ou de parte da sociedade, das comunidades, sim, doutora? É importante dizer que nós tivemos, principalmente nos Nada veio de graça. Nada veio de graça, a sempre luta por meio de luta, né? Principalmente nos anos 2000, falando de 2000 para cá, trazendo essa linha do tempo, nos anos 2000 nós tivemos uma organização maior do movimento social, onde começaram a reivindicar políticas públicas, políticas afirmativas de seus direitos. As paradas foram muito importantes para essas conquistas também, porque desde 97 nós temos a parada aqui em São Paulo, sim, hoje a maior do mundo, e toda a parada tem um tema de reivindicação, de luta. E de reflexão também por parte de toda a sociedade. Então a parada, ao contrário do que muitos pensam, ela é uma festa, sim, tem sim que ser, porque é um momento importante para as pessoas LGBTQIA+, mas também é um momento de ato político, é um momento de reivindicar direitos. Então, as paradas, as conferências, nós tivemos já 3 conferências nacionais de políticas LGBT convocadas pela Presidência da República em 2008, 2011, 2015. Isso também vem ajudando a trazer a reivindicação dessas políticas. Mas ainda assim, doutora Heloísa, o Brasil, e a gente viu nessa reportagem de jornalismo, é o país que mais mata, né, membros assim, dessa comunidade. Como se explica isso? Os avanços vêm acontecendo, mas ainda se mata muito. Eu acho que a explicação é que nós conseguimos avançar em vários aspectos, mas nós não conseguimos avançar na educação. Tá. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce querendo discriminar. As pessoas muitas vezes aprendem. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com as diferenças, de lidar que não há apenas pessoas heterossexuais, que não há apenas pessoas cisgêneras, ou seja, pessoas que nasceram num gênero e se reconhecem daquele gênero. Então, isso acaba fomentando uma violência muito grande contra essa parcela da população. Também, muitas vezes, por questões religiosas, até de dificuldade de muitas religiões de lidar com essas diferenças também. Então, isso são alguns fatores que acabam contribuindo para essa violência. A educação começa em casa, né? Exatamente. A educação começa em casa e é bom frisar que, muitas vezes, a LGBTI+, ou LGBTQIA+, eles começam a sofrer a violência dentro da própria casa. A própria família, hoje mesmo eu estava lendo uma matéria de um jovem que foi da região de Parelheiros, que foi expulso de casa, aqui de São Paulo, que foi expulso de casa porque a vizinha viu ele beijando um outro rapaz na praça, contou para a mãe e a mãe na mesma noite o expulsou de casa. Isso é uma coisa que acontece muito, não é só nas grandes cidades, no interior pior ainda. E enquanto acontecer no seio da família, fica mais difícil, né? Exato. Isso só prejudica no setor da escola, isso vai para a escola, isso vai para a vida, né? Isso vai para a rua, isso vai para os corações maldosos também. Agora, doutora, qual a diferença entre orientação sexual e opção sexual? É sempre importante frisar que não é uma opção. Opção é o mesmo que escolha. Então, ninguém escolhe ser
ser lésbica, ser gay, ser bissexual, ser travesti, ou transexual, no caso de orientação sexual. Desculpa, eu estou falando de lésbica, gay e bissexual. Tá. As pessoas, elas são. Então, é uma questão inerente da pessoa. Errado. É errado. O correto é falar orientação, por quê? Porque é para onde orienta o meu desejo, o meu afeto. E é sempre bom e importante dizer que nas relações homossexuais há o afeto. Lógico. Não é apenas a questão sexual. Então, por isso que nós falamos orientação. Se existe amor, não existe nada de errado, né? Exatamente. Amor é amor. Amor é amor. No amor não existe nada de errado. Agora, ainda tentando esclarecer aqui o nosso público, o casamento, e a gente também viu aí na reportagem, essa união estável foi aprovada, a gente tem visto, eu mesma participei de uma pessoa muito querida semana passada, onde eu vi o bolo aí que eu estava falando, nesse aniversário e casamento. Adoção também. Nesse aspecto de adoção, todo mundo sabe que são muitas crianças precisando de lares no Brasil e que ao mesmo tempo é demorado, não vamos dizer que não é, porque lógico, todo cuidado tem que ser tomado, mas tem casais que ficam aí anos na fila esperando por um bebê. Como se dá isso em relação homoafetiva? Não há nenhuma diferença entre a adoção homoafetiva e a adoção de casais heterossexuais. É importante dizer que com a decisão de 2011, que reconheceu a união estável, o casamento, que hoje é permitido, é sempre importante dizer que o casamento hoje ele é permitido por um provimento do Conselho Nacional de Justiça. Ainda falta uma lei para dar uma segurança jurídica maior para o casamento. Mas não há diferença. Então, os requisitos são os mesmos. Primeiro, pensar no bem-estar daquela criança que vai ser adotada, procurar uma vara de infância. Aí, obviamente, há um formulário que aquele casal vai preencher, há uma visita da assistência social, de psicólogos naquela residência. Mas eles têm que estar casados? Ou casados ou em união estável, tá. Tem que ter. Isso é um requisito que é importante frisar. Ou casado, casamento civil ou união civil. E esse também foi um avanço, né? Que também nós tivemos foi um avanço. Nos últimos anos. Na sua opinião, o que falta, o que é mais importante hoje para a gente falar aqui? Eu acho que o mais importante hoje, que nós ainda precisamos enfrentar e desafiar, é a questão do poder legislativo. Infelizmente, tanto no Congresso Nacional, como nas câmaras municipais, como nas assembleias legislativas, nós não temos nenhuma lei que proteja a população LGBTI+. Como eu falei, o casamento foi por meio de uma decisão do Supremo. Sim. E até hoje o Congresso não veio e legislou, alterou o Código Civil nesse sentido. Então, eu acho que o poder legislativo é o grande desafio. Nós temos maior representatividade, pessoas que compreendam que essa população, essa parcela da população merece a proteção legislativa também. E é justa, né? E é justa. Está lá na nossa Constituição. Eu conversei aqui no programa com a doutora Heloísa Alves, que é advogada, jornalista, militante LGBTI dos direitos humanos, pós-graduada em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. O que é correto? LGBTI, LGBTIQIA+, como se fala? Na realidade não há a sigla correta. Porque às vezes eu estou ouvindo LGBT+. Sim, né? Porque na realidade na última conferência, que foi em 2015, Conferência Nacional, ficou o termo LGBT+. Tá. Aí, enfim, muitos incluíram as pessoas intersexo, ficou LGBTI+. Mas como nós temos outras expressões de gênero, como os não binários, nós temos os pansexuais, que é uma orientação sexual, os assexuais, muita gente usa o termo LGBTQAPN+, ou LGBTQIA+. O que importa é que a gente fale sobre o assunto. Que a gente respeite, fale sobre o assunto e respeite. Tá. Olha, eu vou dizer, é o primeiro ano que eu vejo, como telespectadora, em todas as emissoras, a pauta no dia. Inclusive em canais a cabo, né? Todos hoje falam sobre esse assunto. E aqui na Rede TV, todos os programas vão falar sobre isso. Para a gente ajudar nesse processo de aceitação. Um beijo. Muito obrigada por ter vindo, viu? Grande beijo.